Muito boa noite, sejam bem-vindos ao quarto encontro do Independência Financeira ou Morte, um evento para você aprender a ganhar dinheiro através dos seus investimentos, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, mesmo que você comece com pouco dinheiro. E para você que já investe, esse evento é uma excelente oportunidade para você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, para você aprender a bater o mercado. O meu nome é Lincoln Lobos, eu sou analista CNPI, um dos pouco mais de 1000 analistas CNPI aqui do Brasil. Em se tratando de mercado financeiro, essa é a principal certificação aqui do nosso país e uma das principais certificações do mundo. Esse, com certeza, é um dos pilares mais importantes que devemos aprender e aplicar se realmente quisermos buscar a nossa liberdade financeira, saber se organizar financeiramente, saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, é de fundamental importância. Hoje no meu meio eu conheço várias pessoas que têm salário de 20, 30 mil e não tem um centavo investido. Todas as suas receitas estão comprometidas com as suas despesas. O padrão de vida é muito alto, que faz uma pessoa que tenha um excelente salário viver em dívidas. Por isso que esse pilar é de fundamental importância para você conquistar a sua liberdade financeira, porque a partir do momento que você consiga poupar mais, juntar mais, você consegue fazer com que a sua liberdade financeira fique mais próxima de você, fique num prazo menor. É justamente isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Aprender a organizar financeiramente é essencial para que você possa buscar a sua liberdade financeira. Porque quando você se organiza, você vai saber exatamente a sua receita, você vai saber exatamente a sua despesa, você vai saber para onde o seu dinheiro está indo. Então o ideal é listar as suas despesas de um lado, listar as suas receitas do outro. Geralmente as receitas ela vem do salário da grande maioria das pessoas. E o que sobra disso é o dinheiro em que você vai fazer investimentos. E quanto mais sobrar, quanto mais bem for organizado, mais dinheiro vai sobrar, mais próximo à sua liberdade financeira vai estar. Então, quando você tem organização, você sabe exatamente para onde o seu dinheiro está indo e você consegue, às vezes, cortar alguma coisa ali supérflua, alguma coisa que realmente não tem necessidade de estar na conta das despesas, e aí sobra mais dinheiro para você investir mais, aumentando seu aporte. Você antecipa a sua liberdade financeira. E aqui eu quero deixar 4 conceitos básicos. O primeiro conceito é ativo. Um ativo é tudo aquilo que te gera renda. Por exemplo, se você tem uma ação, a ação te gera dividendo, aquilo é uma renda, aquilo é um ativo. Se você tem um fundo imobiliário, o fundo imobiliário te paga dividendo, o fundo imobiliário é um ativo. Se você tem um apartamento alugado, aquele apartamento alugado, ele te gera renda através do aluguel do inquilino, aquele apartamento é um ativo. Por outro lado, nós temos o passivo. Passivo é tudo aquilo que te gera despesa. Então, se você mora na cidade e tem uma casa no campo, tem uma casa na praia, aquela casa no campo, aquela casa na praia, se não tiver ninguém morando lá e te pagando aluguel, ela se transforma em um passivo, porque ela vai te gerar uma despesa. Você vai ter que pagar luz, água, IPTU. Não que passivo seja ruim, mas isso é apenas a definição de ativo e passivo. Renda ativa é aquela renda que nós, a grande maioria dos brasileiros, temos. É aquela renda que a gente troca o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa mão de obra por dinheiro. Então eu sou enfermeiro, quando eu vou no hospital trabalhar, eu estou trocando o meu tempo por dinheiro. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá ativamente. E a renda passiva, aqui que começa a verdadeira liberdade financeira, é aquela renda que você ganha dinheiro dormindo. Então, quando você tem um ativo, fundo imobiliário, e o fundo imobiliário te paga um dividendo, aquilo sim é uma renda passiva. E qual que é o meu objetivo nas finanças? Ao longo da minha vida é gerar ativos, comprar ativos, para que esses ativos no futuro me dêem uma renda passiva que seja capaz de pagar todas as minhas despesas. E aí que é a liberdade financeira. Então a renda passiva é conhecida como aquela renda que você ganha dormindo, sem precisar fazer nada. E tem uma fala muito famosa do Warren Buffett que é o seguinte: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Se você não tiver uma renda passiva capaz de te sustentar, você vai trabalhar aí até os 62 anos se você for mulher, ou então até os 65 anos se você for homem. Isso se o governo não aumentar o tempo de aposentadoria daqui para frente. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou fazer uma ilustração aqui
Então nós temos a nossa renda ativa, que vem do nosso trabalho. Eu sou enfermeiro, então quando eu vou lá no hospital trabalhar, eu ganho o meu salário, aquilo é a minha renda ativa. A minha renda ativa é como se fosse uma torneira, então vai pingando dinheiro, uma parte desse dinheiro vai para as minhas despesas, custear a minha despesa, minha alimentação, minhas necessidades básicas, meu lazer, despesa qualquer que seja. O que sobra disso, eu vou comprar ativos. Esses ativos, eles vão me gerar uma renda passiva, aquela renda que eu ganho dinheiro dormindo sem fazer nada. Meus fundos imobiliários, minhas ações, eles me geram renda passiva sem que eu precise trabalhar para isso. E essa minha renda passiva no futuro, ela vai custear 100% da minha despesa. Quando isso chegar, eu vou estar independente financeiramente. Aí eu vou poder fazer o que eu quiser, trabalhar de onde eu quiser, tocar minha vida, ficar mais tempo com a minha família, ficar mais tempo com o meu filho. E agora no próximo slide aqui tem uma parte da aula que eu gosto muito de falar, que é a evolução da minha renda passiva. Aqui é o famoso skin in the game, a pele no jogo. Em 2016, eu recebi R$ 7,21 de renda passiva no ano inteiro. Foi o ano que eu comecei a investir, inclusive, de forma errada. No ano de 2017 foi o ano que eu entrei na Bolsa de Valores de forma correta, com foco em longo prazo, com foco em acumular ativos. Eu recebi R$ 60,87 no ano de 2017. No ano de 2018, eu recebi R$ 1.940 no ano inteiro. No ano de 2019 já foi um pouco melhor, eu recebi R$ 4.209 no ano. Na próxima aula eu vou contar para vocês quanto que eu recebi no ano de 2020. Neste encontro eu quero propor duas tarefas para vocês, duas tarefas práticas para que vocês possam sair do comodismo e realmente fazer na prática dar certo, fazer a organização financeira dar certo. A primeira tarefa é saber qual é o seu patrimônio líquido pessoal. Não está entendendo nada disso? Eu vou mostrar aqui um exemplo bem prático. Então você vai fazer isso, não precisa me mandar, não precisa contar para ninguém, é só para você mesmo saber qual que é o seu patrimônio líquido pessoal. Então vamos listar aqui o patrimônio líquido pessoal. Do lado esquerdo vão ficar os seus bens e direitos. O que seria bens e direitos? Casa, carro, ativos financeiros, dinheiro em conta corrente, dinheiro em poupança, investimento em ações, investimentos em fundos imobiliários, qualquer bem ou direito que você tenha. Do lado direito vão ficar as suas obrigações, os seus empréstimos, as suas dívidas, quanto você tem que pagar, a parcela do financiamento do carro, a parcela do financiamento do imóvel. E subtraindo os bens e direitos das obrigações, nós vamos ter aqui o seu patrimônio líquido pessoal. Vou fazer um exemplo na prática aqui. Vamos supor que você tem na conta corrente R$ 1.500, então esses R$ 1.500 vai para o lado esquerdo. Você tem lá a caixa R$ 1.500. De investimentos, em renda fixa você tem R$ 5.000, em renda variável você tem R$ 6.000, você tem um carro que vale R$ 40.000, deve ter até aumentado o valor porque a inflação está demais, então o carro valia R$ 40.000 ano passado, hoje vale uns 48. Você tem uma casa ou um apartamento no valor de R$ 250.000, você tem o total de bens e direitos, o valor de R$ 302.500. Esse é o seu patrimônio líquido? Lógico que não. O patrimônio líquido ele tem que ser ele é a subtração das obrigações dos bens e direitos. Então vamos lá, de obrigação, quanto que você tem? Você tem uma dívida no cartão de crédito de R$ 3.500, você tem empréstimos no valor de R$ 30.000, você tem um financiamento daquela casa, ela vale hoje 250 mil, mas você deve para o banco 190 mil. O seu carro vale 40 mil, mas você deve para o banco 32 mil, ou seja, você tem obrigações no valor de R$ 255.500. E qual que é o seu patrimônio líquido? É justamente a diferença dos seus bens e direitos e das suas obrigações. Então, seu patrimônio líquido hoje é R$ 47.000. Nesse exemplo aqui, o patrimônio líquido da pessoa desse exemplo é de R$ 47.000. Então façam isso em casa, não precisa contar para ninguém. Liste de um lado os seus bens e direitos e liste as suas obrigações. Aí você vai pegar os seus bens e direitos, subtrair das suas obrigações e você vai saber, você vai tirar uma foto do seu patrimônio, é quanto que você tem hoje líquido. A segunda tarefa que eu quero propor para você é que você possa listar as suas despesas e as suas receitas. Em uma coluna as despesas, na outra coluna as despesas. E para te ajudar, eu vou te fornecer uma planilha 100% gratuita
O link vai estar na descrição aqui dessa aula e você vai clicar lá e vai ter acesso a essa planilha que eu vou te mostrar agora. Então, essa é a planilha. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você ganha aí R$6.000 e você ganhou um bônus aí, vendeu bastante, você é vendedor e ganhou R$1.200 de bônus, né? Sua renda passiva dos seus investimentos, você já investe em ações e recebeu esse mês R$350 de dividendos. Então você tem uma renda total de R$7.550. Conta de luz, vamos pôr, a luz aumentou muito, 320. Educação, R$500. Mercado, vamos pôr aqui R$2.000, que o mercado está muito caro. Moradia e aluguel, vamos supor que você mora em casa própria. Plano de saúde, R$300. Transporte, gasolina ou então ticket de transporte de ônibus, vamos pôr aqui R$500. Então, você teve uma renda de 7.550, gastou de gastos essenciais 3.620. Agora que a gente vai com estilo de vida. Bares e restaurante, R$200. Compras, vamos pôr 150. Cuidados pessoais, R$200. Despesa com trabalho, vamos pôr aqui 0, não tem despesa nenhuma com trabalho. Empregada doméstica, vamos pôr aqui uma diarista de R$700 por mês. Família e filhos, 500. E você vai colocando aqui imposto, lazer, algum saque para alguma outra coisa. Taxa bancária, isso aqui você deve eliminar de sua vida, taxas bancárias, porque tem muito banco aí que fornece tudo de graça. TV, internet, telefone, R$300. Ok. Vamos pôr aqui lazer. Lazer, R$800. Lazer é muito importante, pessoal. Ter lazer é muito importante. Empréstimo. Vamos supor que você tem aí R$350 de empréstimo. Quer te consignar, juros do cartão, nada. Ok. Investimento em renda fixa. Vamos supor que você tem aí R$7.000 em renda fixa. 15.000 em renda variável. Outros investimentos, bota R$1.000 aí outro investimento, né? Nessa última aba aqui, você vai colocar a meta de investimento. Quanto você quer investir do seu salário? Aqui você pode colocar 15. E aí, as abas brancas, vocês podem alterar. Tudo que tiver branco aqui, ó, você vai poder alterar. Tudo que tiver cinza é calculado automaticamente. Então, não alterem. Essa planilha vai ser suas. Essa é uma planilha que eu desenvolvi do método Lobo de Renda Passiva, que é o meu curso. Então, aqui você colocou as suas receitas, que veio da sua renda, da sua remuneração, da sua renda passiva, seus gastos essenciais, seus gastos com o seu estilo de vida, empréstimo, alguns gastos aqui que você deve, cartão, juros, esses negócios. Investimento, que é os investimentos que você tem. E aqui a meta de investimento. Ver se está tudo certinho. Ok. Na segunda aba, na aba gráficos, ele vai mostrar aqui, ó, a série 1 é as suas receitas, e a série 2 é as suas despesas. Nesse outro gráfico aqui vai colocar as suas metas de investimentos. E nesse outro gráfico abaixo vai ser os investimentos acumulados. A gente só colocou aqui um mês, por isso que ele está linear. Se eu colocar aqui, por exemplo, 8.000, ele vai mudar no gráfico lá, eu vou pôr 16.000 só para vocês tiverem um exemplo. Vamos pôr aqui 2.000. Olha lá, então de um mês para o outro ele aumentou, ele fica linear até você ir preenchendo. Então essa tabela aqui, ela vai te ajudar no seu cálculo mensal, para você saber para onde vai as suas despesas, as suas receitas, e o link dela vai estar aqui na descrição para você ter acesso de forma 100% gratuita. Vou te falar algumas regras básicas para alcançar a riqueza, para alcançar a liberdade financeira. São duas, na verdade. A primeira delas é se pague primeiro. O que seria, Lincoln? Me pagar primeiro. Imagine que você receba o seu salário todo dia primeiro, já pegue uma parte desse salário e imagine que você seja como se fosse uma conta de luz. Se pague. Tire uma parte desse salário e se pague. Aí você me pergunta, Lincoln, mas eu tenho muitas dívidas. Como que eu vou me pagar primeiro se em nenhum investimento eu vou ter o mesmo retorno dos juros da dívida? Realmente, você não vai encontrar um investimento que te dê um retorno maior em juros do que os juros que você tem que pagar em uma dívida. E nesse caso, o que eu faço? Se pague primeiro. Tire um valor simbólico, 50, 40 reais, porque aquele hábito se transforma em uma rotina. Já leram um livro A Força do Hábito? Então aquele hábito vai se transformar em uma rotina e a partir do momento que você organizar financeiramente, quitar suas dívidas, você vai ter aquela rotina de todos os meses sentar e se pagar primeiro.
Então eu dou essa dica para vocês, é uma regra da riqueza, se pague primeiro. A segunda regra é gaste menos do que você ganha. E para isso é muito importante a organização financeira. É para isso que eu te mostrei aquela planilha, é para isso que eu estou te dando aquela planilha de forma 100% gratuita, para você listar todos os seus ganhos e listar todas as suas despesas, porque você vai saber exatamente para onde seu dinheiro está indo, e aí você vai ter um controle melhor da situação e vai poder aplicar o seu dinheiro de forma melhor. Então você vai poder poupar mais, sabendo que um gasto ali é supérfluo, outro gasto ali não tem por que você ter ele. Às vezes você paga alguma mensalidade, alguma coisa, sem fazer sentido para você. O que acontece? Aqui no nosso país, o percentual das famílias com dívida chega a 70%. E a inadimplência está crescendo cada vez mais. Esse dado aqui é recente. A dívida é qualquer dívida que você tem, e a inadimplência é quando você não consegue pagar aquela dívida. Nosso país é muito endividado. Eu não tive educação financeira, provavelmente você também não. Eu formei com o nome no SPC. Quando eu tinha 17 anos eu entrei na faculdade, com 21 eu saí da faculdade de enfermagem com o nome sujo. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe e meu pai me chamaram, a gente conversou e a gente fez um financiamento no Banco no Nordeste. Esse financiamento, se você é da região norte de Minas, ou então conhece o Banco Nordeste, provavelmente você vai saber de que se trata. O Pronaf é um financiamento para financiar a atividade agropecuária ali. Eu fiz um contrato de comodato na época, que é quando alguém te cede um pedaço da terra por um tempo determinado, você não é dono, você tem um contrato de comodato. E para pegar esse financiamento de juros muito baixo, eu tinha que ter um contrato de comodato ou ser dono da terra. Como eu não tinha terra, eu fiz um contrato de comodato, o meu tio me emprestou um pedaço da terra. E aí eu fiz esse contrato de comodato e peguei um dinheiro com 18 anos. Quando eu formei, com 21 anos de idade, eu estava com o nome sujo. Isso é o comum no nosso país. Nós não temos educação financeira. E aí teve um dia que eu já tinha formado, comecei a trabalhar, saí de Coração de Jesus, fui para Ouro Preto. De Ouro Preto eu fiquei um tempo desempregado e morando com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e ela me sustentando, que eu não tinha dinheiro, eu tinha saído de um emprego em Coração de Jesus e ido para Ouro Preto. E aí eu comecei a passar em uns concursos, passei em Conselheiro Lafayette, que é perto de Ouro Preto. Fui arrumando um emprego, eu ganhava R$ 2.200 na época. Primeira coisa que eu fiz, financiar um carro de R$ 1.200 por mês. Eu ganhava 2.200 e financiei um Gol Bola ganhava 2.200 e financiei um Gol Bola que a parcela era 1.200. A parcela do carro corria mais da metade do meu salário. E o carro tinha roda e não tinha ar-condicionado, que era o que eu precisava, que eu trabalhava fora. Então nós aqui no Brasil, nós não temos conhecimento de educação financeira. Isso é uma coisa que deveria ser ensinado na escola, inclusive. Então, como a gente não tem conhecimento, a gente se atola em dívida. Eu não tinha culpa, você não tem culpa se você está endividado. Esse é o costume do nosso país. Mas o que você pode fazer? Trocar uma dívida cara por uma dívida barata, listar suas despesas, listar as suas receitas. E como que eu tirei o meu nome do SPC nessa época? Eu lembro que eu formei devendo o Banco do Nordeste, meu nome estava no SPC, e aí eu devia R$ 10.000, 10.500. E aí eu estava dirigindo, né, no carro que eu tinha financiado também, mais da metade do meu salário. E aí eu escutei no rádio falando que o Banco do Nordeste teria perdoado ali 85% das dívidas. Na hora eu liguei para o Banco do Nordeste e para eu quitar aqueles 10 mil de dívida eu paguei 1.500. Então foi uma amortização muito boa. Esse exemplo é difícil de encontrar uma coisa igual, mas você pode, às vezes, ir em um banco, se você for concursado, faz um empréstimo consignado e pague todas as suas dívidas com juros menor. Isso vale muito a pena. Se você pesquisar, você vai saber trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E dando o exemplo da regra número 1 novamente, se pague primeiro, e é isso que eu faço hoje. Vou te mostrar exatamente a minha rotina. Todo dia, 21 ou 22, eu recebo o salário de um dos meus empregos, e eu faço exatamente isso. Eu chego aqui, nesse escritório, sento, pego o meu salário, ele cai na caixa, pego o meu celular, transfiro o meu salário da caixa para o Banco Inter, e no Banco Inter eu começo a distribuir
para a corretora que eu invisto em ações, para a corretora que eu invisto em fundos imobiliários, para a corretora que eu invisto em criptomoedas, para a corretora que eu invisto nos Estados Unidos, para a corretora que eu invisto em renda fixa. Então essa é a minha rotina. Há quase 3 anos eu faço isso, a mesma coisa. Todo dia 21 ou 22 eu sento aqui nessa mesa e começo a investir. Eu invisto ali do dia 21 ao 23, todo esse dinheiro que eu dedico ao investimento já está aplicado. E em relação às despesas, o que eu faço? A despesa eu pago com outro salário, que eu tenho 2 empregos. Então todo dia primeiro, eu recebo o dia primeiro, o primeiro dia útil do mês, eu sento aqui também nessa mesa e pago todas as minhas contas já no dia primeiro. Ou seja, há 10 dias atrás eu já investi. E aí eu tenho essa organização financeira, eu faço em uma tabela. E isso funcionou para mim e pode funcionar para você também. Crie o hábito de se pagar primeiro, de organizar as suas despesas, as suas receitas. Isso é primordial para que você possa alcançar a sua liberdade financeira. E aí, qual é a forma de antecipar a sua liberdade financeira? Tem 2 modos. E teoricamente é bem simples. Basta você investir mais, basta você aportar mais. Mas como que você consegue investir mais? Tem 2 formas. A primeira delas é aumentar a sua receita. O que seria aumentar a receita? Ganhar mais, arrumar outro emprego, pedir um aumento, empreender, aumentar a sua receita é justamente ganhar mais dinheiro. E a outra forma é diminuir a sua despesa, viver um nível abaixo do seu padrão de vida, é gastar menos, é eliminar contas supérfluas, é quitar suas dívidas. Fazendo isso, vai sobrar mais, sobrando mais, você pode investir mais e melhor. Se você saber investir, se tiver um método, você vai investir mais e melhor. Mas eu quero chamar a atenção em um ponto muito importante aqui. Quando você aumenta a receita, aqui é onde a grande maioria dos brasileiros cometem um erro significativo, que é o seguinte: quando você aumenta a sua receita, você automaticamente aumenta a sua despesa. Ou seja, você recebia 5 mil reais, sua despesa estava em 4.500, sobrava 500 reais para você no final todo mês. Aí você de 5 mil reais passou para 6 mil reais. Automaticamente você aumenta o seu padrão de vida também, aumenta as suas despesas. E não necessariamente a qualidade de vida está relacionada ao aumento do padrão de vida. A qualidade de vida precisa sim de um mínimo aceitável, mas não o padrão de vida aumentar não significa que a qualidade de vida vai aumentar, às vezes até piora. Então muito cuidado para você não entrar nisso aqui, ó, corrida de ratos. Você trabalha, aumenta o emprego, aumenta o seu salário, arruma outro emprego para ganhar mais dinheiro, para pagar mais contas, até ficar sem dinheiro, então você trabalha mais, aumenta o seu salário, corre atrás de outro emprego, trabalha mais horas por dia, mais horas por semana, e isso era exatamente o que eu fazia. Eu tinha 2 empregos, trabalhava 80 horas semanais, ainda dava plantão extra no SAMU, plantão extra na UPA, e viajava nessa época 129 quilômetros por dia, que eu morava na época em Ouro Preto, e trabalhava em Sabará. Então eu ia um dia e voltava. E chegava, saía 6 horas da manhã de Sabará, dormia na rodoviária Estabelito, meia horinha para eu atender num PSF do distrito de Ouro Preto. Então, e era isso. Eu aumentava o meu salário para quê? Para aumentar os meus gastos. Eu vivia nessa corrida de rato. Então não faça isso. Quando você aumentar o seu salário, aporte mais, invista mais, porque fazendo isso você estará antecipando a sua liberdade financeira. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação de planejamento financeiro. Vou pegar aqui no Excel. Então vamos supor que a pessoa ganha aqui 5 mil reais. Eu coloquei aqui uma simulação mesmo. Coloquei aqui valores aleatórios. Necessidades básicas 60%, dívidas 5% do salário, lazer 10%. Lazer é primordial, lazer é essencial para a gente ter uma boa saúde mental. Educação 5%, reserva de emergência 5%, liberdade financeira 10%. E aqui projetos de longo prazo, médio prazo 5%. O que é projeto de longo prazo, médio prazo? Às vezes comprar uma casa, às vezes trocar de carro, colocar os filhos na escola particular. E uma coisa que eu vou falar aqui. A reserva de emergência, vamos colocar aqui liberdade financeira 0. Reserva de emergência 15%. Né? Então você ganha 5 mil reais, 3 mil reais vai para sua necessidade básica, 5% você paga as suas dívidas, vamos supor que 10% é consumido pela dívida.
Ok. Então, depois que você montou a sua reserva de emergência, você não precisa colocar os R$ 500 mais na reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai juntando, que você vai calcular de 6 a 12 vezes a sua despesa mensal, para caso você tenha alguma emergência e não passar necessidade. Aí você não precisa vender os seus investimentos com foco em longo prazo. Então, depois que você completou a sua reserva de emergência, você não precisa mais investir na reserva de emergência. Se ela estiver montada, todo o seu dinheiro vai ser dedicado à liberdade financeira. Projeto de médio prazo, longo prazo, como eu falei, faculdade para os filhos, trocar de carro, comprar uma casa. E aí, depois que você quitou as suas dívidas, o que você pode fazer? Investir mais na sua liberdade financeira, aumentar os seus projetos de médio e longo prazo, e aqui você vai adaptando de acordo com a sua necessidade. Pessoal, então, muito obrigado por todos estarem presentes nesse nosso quarto pilar, um pilar de extrema importância, que é a organização financeira. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso ao resumo da aula, tá? Amanhã nós vamos fazer uma live que eu vou analisar a carteira de algum seguidor meu. Vai ter um link aqui também. Basta você acessar esse link para participar desse sorteio, para que você possa ter a sua carteira analisada por mim. Me marque aqui nas suas redes sociais. Se você estiver vendo esse vídeo em um computador, tire foto. Se estiver vendo no celular, tire um print e me marque lá no Instagram e me fale o que você aprendeu nessa aula de hoje. E também eu gostaria muito que vocês me seguissem no Instagram. Um grande abraço e até mais.